Opa, deixa eu ligar aqui. Pera. Eu liguei. Só pra dar uma emoção, gente. Só pra causar aquele mistério. Marcelinho tá sem voz? Por enquanto não, né? Mas lá pra dezembro, assim, a voz começa a pifar de tantas aulas que nós damos. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso feriadão, né, de 7 de setembro. Espero que vocês tenham aproveitado o dia, mas mantendo aquela nossa rotina, como a gente sempre combina aqui, né? É importante manter a rotina, estudar de segunda a sexta, assistir as nossas aulas, fazer os exercícios, porque é através desse treinamento que você vai atingir lá o seu objetivo de aprovação no vestibular. Beleza? Na semana passada nós começamos a nossa parte de geografia regional, trabalhando na América Latina, em dois casos mais específicos, Cuba e Venezuela, importantíssimos, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho de separatismos no continente europeu, tá? Vamos lá. Como sempre eu peço, curta as nossas redes sociais, a rede do Luiz, a minha rede, professor Gel Marcelo Borges, e então marque o sininho também aí no nosso canal, no YouTube, para você poder estar em dia com as nossas aulas e não perdê-las. Apesar de que elas ficam gravadas aqui, você pode fazer os exercícios posteriormente, assistir a hora que você quiser, mas é legal ter essa rotina. Vamos lá, gente. Separatismo. O que a gente chama de separatismo? Separatismo, como a definição coloca aí, é um movimento em que um determinado grupo de pessoas procura desmembrar parte do território para criar um outro país, beleza? Separatismos acontecem em todos os continentes, e alguns já aconteceram, inclusive aqui na América, por exemplo. O Panamá, para quem não sabe, que foi território da Colômbia, se separou. Quebec, que tem um desejo antigo, né? Uma das províncias do Canadá, onde a população fala predominantemente a língua francesa, também tem esse desejo. No continente africano, o país caçulinha do continente, fundado em 2011, Sudão do Sul, é fruto de um separatismo com o Sudão, enfim. Mas esses movimentos, quando acontecem no continente europeu, eles chamam mais atenção, tá? Principalmente pelo fato da Europa estar ali no centro de muitas das discussões, beleza? E muita gente sempre pergunta, mas professor, os europeus não vivem uma situação política estável? Não. A Europa nunca foi um lugar estável. Foi palco de muitos e muitos conflitos, e muitos conflitos com base étnica, tá? E aí é importante a gente fazer também uma conceituação das diferenças entre o que é nação, território e Estado, para que você possa entender essa lógica do porquê do continente europeu ser um continente com países ricos, se bem que nem todos eles são ricos, mas que em muitos momentos apresentam uma forte instabilidade interna que chega a esse extremo, de uma parte da sua população querer separar o seu território e fundar um novo país. Primeiro conceito importante que você tem que saber é o conceito de nação. O que é uma nação? Ah, nação rubro-negra, ah, nação vascaína. Nação é um conjunto de pessoas que têm uma identidade estabelecida por uma história comum ou por aspectos da sua manifestação cultural, como uma dança, um prato típico, ou principalmente a língua, em alguns casos, a religião. Tá legal? E não necessariamente nações têm um espaço definido. Em alguns lugares, inclusive, você tem nações variadas no mesmo território. E o que é um território? Território é um compartimento da superfície terrestre cujos limites foram estabelecidos por uma relação de poder. Em geral, esse poder é de ordem política, pode ser através de guerras, pode ser através de uma questão econômica, compra de uma parte do território, né? Como se fez, por exemplo, a formação do território norte-americano, que em alguns casos se fez através de conflitos, em outros casos se fez através de acordos e até de compra, como no caso do Alasca, né? Pô, uma merreca, gente. 7 milhões de dólares, isso no início do século XX. Isso é troco, até porque hoje o Alasca é uma das grandes reservas de petróleo do território norte-americano, tá bom? Enfim. Então, quando você junta a esse grupo de pessoas que tem essa identidade entre si, que a gente chama nação, com este território, então você tem a base física, ou seja, as pessoas já vivendo dentro daquele espaço. E aí, a partir do momento em que eles se organizem politicamente, pronto, aí surge aquilo que a gente chama de Estado, tá legal? Em alguns casos até a gente chama de Estado-nação, fazendo referência ao fato de que este lugar que tem uma organização política tem ali um povo que se identifica por suas características, tá legal? Hoje no mundo nós temos estados com várias nações internamente e temos nações que gostariam de ter
mas ainda não têm seus territórios, e por isso não podem ser chamados de estados. Caso, por exemplo, no Oriente Médio dos curdos, caso, por exemplo, como nós vamos ver aí, os catalões, os bascos, que são grupos étnicos diferenciados e se consideram, portanto, nações, mas como não tem uma base física específica para eles, então não podem ser chamados de estado. Então, Estado é o resultado, resumindo e concluindo, de um território com um grupo de pessoas com sua história e suas relações de ordem cultural. Tá legal? Bom, e aí surge a grande discussão em torno dos europeus, né? Como a Europa tem vários países, né, a gente pode já começar a chamar estados de países, né, porque tem organização política, tem reconhecimento internacional, eles têm etnias entre os países diferentes, né, afinal de contas, por exemplo, ali temos o presidente de Portugal, né, o senhor Marcelo Rebelo, que por sua vez é diferente do presidente da França, o senhor Emmanuel Macron, que por sua vez é diferente do senhor Vladimir Putin, presidente da Rússia. E qual é a grande diferença entre eles, gente? É o aspecto físico? Não. Isso aí é outro papo, né? Aquilo que inclusive já está ultrapassado, que alguns chamam de raça. É melhor falar de características físicas, tá bom? Mas eles têm línguas diferentes e por terem línguas diferentes, são nações diferentes, tá? Por sua vez, os alemães também são diferentes, os belgas, que inclusive internamente nós vamos falar, são diferentes, italianos são diferentes, enfim, você tem várias nações em vários países diferenciados, tá legal? E às vezes essas nações aparecem dentro de um mesmo território. Caso da Bélgica, né, que é formado por duas etnias predominantes, os flamengos, que ocupam essa área avermelhada que você vê no mapa, que é a região chamada de Flanders, que aliás é o coração econômico do território belga, e a parte de baixo, que são os valões, a parte verde. E aí você tem duas personalidades belgas, né, o ator de filmes de ação, de luta, Jean-Claude Van Damme, que é da etnia Flamengo, enquanto embaixo você tem o jogador do Real Madrid, Erwin Hazard, né? E eles são dessas duas etnias diferenciadas. Fisicamente, você não vai notar praticamente diferença entre eles, tá legal? Mas eles têm diferenças, por exemplo, em relação à língua. A população flamenga da região de Flandres, ela tem uma identidade muito grande com os holandeses, enquanto que a população da Valônia, ela tem alguns que falam alemão e outros que falam franceses. Detalhe, gente, se odeiam, tá? Eles só não se separam porque o território da Bélgica em si já é um território muito pequeno e se separar vai virar um nada. Mas existe uma relação muito tensa internamente entre essas duas etnias. Então isso é uma coisa importante para você entender os separatismos no continente europeu. Não só os países em si são formados por etnias diferentes, língua, cultura, história, enfim, mas também internamente em alguns países você tem essas diferenças étnicas, tá? Que foram unidas através de processos de conveniência histórica, quando eram reinados, aquela história de casamento, de filha de um com filho de outro, ou até mesmo por imposição. Um determinado grupo foi obrigado a viver dentro de um estado, mesmo não se identificando com o restante da sua população, tá legal? Existem até casos dentro da Europa de países que, apesar das populações apresentarem nações diferenciadas, eles até convivem bem e se consideram uma nação única, mesmo tendo línguas diferentes, como é o caso da Suíça, né? Os suíços falam francês, falam alemão, falam italiano e falam inclusive a língua local, mas ainda assim se consideram uma nação, apesar das diferenças linguísticas poderem sugerir uma certa diferença entre eles. Tá legal? Mas aí vem muito do sentimento, né? O sentimento de orgulho. Brasil, né? Apesar de todos nós no Brasil falarmos a língua portuguesa, ela apresenta sotaques, né? E cada região com uma característica histórica diferente, uma cultura diferente, em termos, como eu já falei, das suas manifestações religiosas, das manifestações festivas, ou até mesmo da culinária, né? Que é um traço muito forte da diferenciação entre os povos do Brasil. Então a gente poderia, se pegasse estritamente essa questão, dizer que o Brasil é formado por várias nações. Mas não, nós temos um sentimento único, apesar de também ter no sul do Brasil um movimentozinho aí que quer separar. Não sei se você já ouviu, né? É um grupo chamado Sul é o Meu País, que alegando as próprias diferenças étnicas que eles têm em relação ao restante da população brasileira, descendentes de povos europeus, como alemães, italianos, enfim, vem defendendo há alguns anos o processo separatismo dos 3 estados do Brasil, algo que é proibido na nossa Constituição, tá? A nossa Constituição determina que é proibido qualquer tipo de movimento secessionista, movimento separatista dentro do nosso território, que pode inclusive demandar
prisão a quem defende e a quem propaga esse tipo de movimento. Mas tem essa galera lá do Sul que diz isso, né? Inclusive usando isso em situações até bastante desagradáveis, atribuindo a outras populações de outras regiões do Brasil uma certa inferioridade até cultural, né, que não existe, né? Cada um tem sua cultura e não existe cultura melhor do que a outra. Quando alguém diz que a minha cultura é melhor do que o outro, está praticando aquilo que é chamado etnocentrismo. E isso não pode acontecer. Eles alegam lá que tem um nível de vida melhor, que sua economia sustenta o restante do Brasil, que é errado, tá? E essa questão de ordem étnica, né, pela descendência que muitos têm, ou ascendência, em relação a povos europeus. Beleza? Então, acho que esses conceitozinhos já estão bem solidificados, tá? E aí, por isso, você agora está pronto para entender dois importantes conflitos da atualidade. A gente vai falar primeiro desses que estão ainda ocorrendo, que demandam desejos separatistas no continente europeu. Começando pelo caso da Espanha, né? Que hoje tem 7 regiões autônomas dentro do seu território. O que significa ser uma região autônoma, professor? Significa ali, ó, como estou colocando, um lugar que tem um governo próprio, através de um parlamento próprio, um lugar que tem condições de definir suas políticas próprias para a educação, para a saúde, para a segurança, mas ainda tem o país a qual pertence como seu defensor militar e seu representante internacional. Ou seja, ele pode determinar suas próprias políticas internas, mas ele não tem condições de se representar internacionalmente. Então isso é o que diferencia uma independência de uma autonomia. No caso da independência, não. Tornou-se independente, aí sim, você é um país, vai ter reconhecimento externo, e aí com isso você pode se candidatar a um cargo na ONU, você pode ter suas próprias forças armadas, e aí é outro papo, é outra situação. Bom, entre os movimentos que a Espanha vive, temos o movimento da Catalunha, tá? Que é esse pedacinho aqui, a nordeste do território espanhol, onde fica simplesmente a mais importante cidade da Espanha, que é a cidade de Barcelona. Ah, Madrid é o centro político do país, né? Onde vive o rei, né? O rei Felipe, mas pensando em termos de coração econômico da Espanha, é a região da Catalunha e é a cidade de Barcelona, tá? Isso, inclusive, é um dos fatores que tornaria o movimento de independência da Catalunha um seríssimo problema para a Espanha. A Catalunha, ao se tornar independente da Espanha, perderia o acesso e as vantagens que tem dentro da União Europeia. Tanto que a União Europeia nem apoia muito esses movimentos separatistas, né? Com aquela velha máxima de que em time que está ganhando não se mexe. A partir do momento que surgisse um novo país, novas negociações deveriam acontecer em relação aos quesitos da União Europeia, moeda única, circulação de pessoas, etc. E a União Europeia não vê com bons olhos, né? Até porque recentemente, com a saída do Reino Unido, as coisas ficaram um pouco complicadas. Então não apoia esses movimentos não, tá? E caso a Catalunha se tornasse independente, ia ter dificuldade para ser aceito na União Europeia, porque ia ter que apresentar os requisitos básicos e a aceitação tem que ser plena. Esse também é um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Para um país entrar normalmente num bloco econômico, tem que ter aprovação de 100% dos participantes. E certamente a Espanha, magoada com o processo separatista, não ia votar a favor. Ia ter, então, portanto, a Catalunha uma dificuldade de ser anexada ao bloco europeu. Então, a circulação de pessoas, as tarifas alfandegárias, tudo isso criaria uma grande complicação para eles catalães. Por outro lado, para a Espanha também não seria um bom negócio a saída da Catalunha não, tá, gente? Olha ali o dado que eu coloquei. 8% do PIB espanhol sai da Catalunha. Entre outras coisas, é o centro da indústria espanhola, com atividades como a indústria automobilística instalada no país, a indústria de tecnologia eletroeletrônica, por exemplo, instalada na região, e a cidade que mais recebe turistas em todo o território espanhol, que é Barcelona. Então, a separação não seria, num primeiro momento, favorável a nenhum dos dois, mas ela tem uma raiz histórica. E uma raiz histórica que, infelizmente, até hoje faz com que os catalães ainda preguem e ainda tenham esse desejo da separação. Brevemente falando, bom, olha aí, ó, importante, ó, você deve estar pensando, mas poxa, os catalães não tem grande diferença em relação aos espanhóis. Trago aqui a imagem de 2 catalães ilustres, né? O técnico de futebol hoje do Manchester City, né? Pep Guardiola, que é catalão da região de Barcelona, e o grande pintor, escultor, artista, enfim, Salvador Dalí, também é um catalão ilustre, um catalão famoso.
E aqui algumas diferenças que tornam os catalães diferentes, no caso da língua, né? Eu peguei algumas palavrinhas aqui só por curiosidade, para que a gente perceba como é que o espanhol e o catalão são línguas diferentes. E daí um dos elementos que faz com que eles, catalães, não se sintam como parte da Espanha. Palavra, por exemplo, estudar em português, em espanhol significa estudiando, e em catalão significa estudiante. Noite, peguei aleatoriamente, né? Em espanhol, noche, e em catalão, nit. Mais simples até de falar, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro em português, em espanhol é dinheiro, e em catalão, diners. E, por fim, a expressão boa noite para os espanhóis é buenas noches e para os catalães, bona nit. Então, isso mostra para você que a língua já cria um traço de diferenciação entre os catalães e os espanhóis. E, mais uma vez, eu digo, não é uma questão de ordem física, é uma questão de ordem cultural. Essa história mais recente do desejo dos catalães se tornarem independentes da Espanha vem do ano de 1936, quando então o general Francisco Franco, liderando as forças de direita do território espanhol, derruba o governo de esquerda recentemente instalado, vitorioso das eleições, e começa ali um governo ditatorial. A população que apoiava o resultado da eleição dos partidos de esquerda se revolta e isso desencadeia entre 36 e 39 a Grande Guerra Civil Espanhola, que vai ter a vitória de Franco e que a partir daí comanda o país com mãos de ferro. Entre essas ações da mão de ferro de Franco, nós temos a proibição da língua catalã ser propagada dentro do seu território. E isso, gente, vai ser um fator que vai aprofundar demais, estimular demais o desejo dos catalães se tornarem independentes, porque vai mexer com aquilo que eu acabei de mostrar para você lá atrás, um dos elementos marcantes da cultura deles, que é a língua. O Franco proibiu que eles ensinassem a língua aos seus descendentes. Franco morre em 1975 e quando a monarquia reassume o poder na Espanha, e o país inclusive se redemocratiza, dá autonomia aos catalães e a outras regiões para voltarem a manifestar sua cultura. O Franco queria unificar totalmente o país, queria que a língua castelhana, a cultura espanhola, fosse oficial em todo o território. E a partir daí o país começa a ter um pouco mais de tranquilidade, tá? Num primeiro momento, os catalães não passam a lutar pela independência, até que em 2006 começa a surgir um fortalecimento de um movimento chamado Generalitat da Catalunha, que é a união de vários partidos em prol das melhorias da região, que começa novamente a acirrar esse desejo de um processo separatista. Por quê? Porque a economia espanhola já vinha se arrastando há muito tempo. Com a crise de 2009, que abate aos países os chamados PIGs da Europa, né? Portugal, Espanha, Itália, Grécia e até a Irlanda, aí então aprofunda-se mais ainda o desejo da Catalunha de se separar, alegando que sustenta a monarquia espanhola, que o dinheiro que eles produzem em termos de impostos não é reaplicado na região, tá? Eu vou falar um negócio para você. Eu já tive a oportunidade de visitar Madrid e fui visitar lá o Palácio Real da Espanha. Nessa mesma viagem que eu fiz, eu fui ao Palácio de Versalhes, na França. Gente, vou falar um negócio para vocês. O Palácio Real de Madrid é muito mais luxuoso do que o Palácio de Versalhes, na França. E aí quando você vê toda aquela opulência, toda aquela riqueza, e você pensa na questão catalã, você fala assim, caramba, será que não é verdade o que os caras estão dizendo, que o dinheiro que eles produzem, sendo uma parte tão importante da economia espanhola, realmente não é investido fora da região da Catalunha para sustentar toda essa riqueza, toda essa opulência, né, a sustentação? Nossa, eu falei, pô, cara, realmente, de certa forma, nesse sentido, tem razão. Tá? Então eles alegam que eles estavam sendo prejudicados por uma economia espanhola que não vinha dando respostas e que eles produziam, mas isso não vinha trazendo resultados para a população catalã. E a partir de 2010, então, o movimento pró-independência se aprofunda. Em 2014, eles fazem um plebiscito informal, só para ter uma noção de qual é o pensamento da população da Catalunha, e esse plebiscito de 2014 dá 80% a favor da independência da Catalunha. E com essa força desse plebiscito experimental de 2014, em 2017, contrariando uma decisão do governo espanhol, que disse que não ia reconhecer o plebiscito e que, portanto, ele não poderia acontecer, até porque, exemplo do Brasil, a Constituição espanhola também diz que não podem haver movimentos secessionistas, então teriam que fazer uma nova Constituição, tá? Mas é importante também a gente lembrar que existe um princípio que é até defendido pela ONU, da autodeterminação dos povos,
que entende que quando os povos querem formar o seu país e não querem mais pertencer àquela determinada área, eles têm direito sim, mas isso tem que mudar a Constituição, tá? E aí o governo espanhol não aceitou a votação, que foi participação de quase 50% da população da Catalunha e que deu 90% a favor da independência, o que acabou demandando uma repressão violentíssima por parte do governo espanhol a essas manifestações em prol da independência, com um choque violento entre a população e as forças militares do governo espanhol e inclusive o pedido de prisão do então governador da Catalunha na época, o senhor Carlos Puigdemont, que foi obrigado a fugir do país e até hoje vive exilado na Bélgica, com o governo espanhol pedindo a sua extradição, para que ele seja preso e julgado por ter fomentado esse movimento separatista. Tá? Então continua a existir o desejo, continua a existir o movimento, só que agora reprimido por parte do governo espanhol. Beleza? E a questão toda envolve as etnias, mas também passa por um pouquinho da questão econômica. Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Beleza? Então tá aí a questão que envolve o separatismo da Catalunha. Depois a gente vai falar de mais um outro aí que também é importante. O outro que está nesse momento acontecendo e que a gente já teve inclusive um aulão aqui, tá? Eu e Ian tratamos aí, você pode pegar aí nos nossos arquivos, uma aula que nós fizemos dupla Geografia e História, tratando da operação militar especial de invasão da Ucrânia pela Rússia e que tem a ver com a questão da Crimeia. A Crimeia, que é este pedacinho de terra aqui, ó, ao sul do território da Ucrânia e que foi reincorporada à Rússia e hoje a Rússia considera como parte do seu território. Tá? Bom, da onde vem esse desejo da Rússia de incorporar a Crimeia? Olha, isso é antigo, tá? É importante você lembrar que a Rússia tem dois pontos estratégicos. Uma é uma região chamada Cáucaso, que é uma região montanhosa, que fica na fronteira com o Oriente Médio, e é uma região riquíssima em petróleo, e a outra é essa região do Mar Negro, que é a área por onde os russos podem usar o mar durante o ano inteiro. A Rússia tem um território gigante, né? Mas aquele litoral do Mar do Norte, né? Aliás, do Oceano Glacial Ártico, é um mar perigoso para navegar, porque o gelo, né? Os blocos de gelo que flutuam na região. O do Oceano Pacífico é longe pra caramba da parte mais desenvolvida da Rússia, que é a parte leste do país, a região de Moscou. Então, esse mar aí, que é o Mar Negro, ele é o único mar quente que os russos podem usar durante o ano inteiro. Então, eles têm sempre um desejo muito grande de ter uma presença forte nessa área para facilitar suas relações comerciais e até militares, saindo por esta região em direção ao Mar Mediterrâneo. Tá legal? E aí, com esse desejo de incorporar essa região e ter essa vantagem estratégica, o governo russo aproveitou um movimento que aconteceu nos anos de 2013 e 2014, de grandes protestos populares ocorridos na Ucrânia, conhecido inclusive como Primavera Ucraniana, numa semelhança, né, ou melhor, uma analogia com a Primavera Árabe, ocorrida nos países do norte da África e depois do Oriente Médio, entre os anos de 2010 e 2011. Protestos populares exigindo democracia. Não que a Ucrânia não fosse um país democrático, mas o presidente que estava no poder, ele não vinha agradando a população e vinha sendo acusado, entre outras coisas, de corrupção. O povo foi às ruas, se manifestou, e em mais de 90 dias o governo ucraniano reprimiu violentamente esses protestos. Temos inclusive aí uma imagem forte, né, de um rapaz jogando um coquetel molotov contra as tropas militares ucranianas. E depois de 90 dias ele, não aguentando mais a pressão, renunciou. Tá? Renunciou, acabou se refugiando na Rússia e no momento em que ele acaba se refugiando, a população da Crimeia começa a se manifestar contra a decisão do presidente de renunciar, porque não era favorável a esse movimento. Esse movimento teve muito a ver com, já naquele momento, a tentativa da Ucrânia de entrar na União Europeia e, por tabela, na OTAN. A população russo-ucraniana, tem esse traço, tá, gente? Grande parte da população que vive na Crimeia, ela tem origem russa. E, na verdade, nunca se sentiu oficialmente ucraniana. Até a própria língua russa é falada muito mais na região do que a ucraniana. Então essa população não concordou com essa política da população de Kiev, a capital do país onde se deram esses protestos, de querer incorporar a Ucrânia ao lado europeu, à União Europeia e à OTAN. E aí, inconformada com esses protestos que derrubaram o presidente, a população local fez um plebiscito e declarou a sua independência. Independência que não foi reconhecida pelo governo ucraniano, mas que ao tentar reprimir, encontrou lá um grupo de soldados que foram apelidados de homenzinhos verdes, fardados, né, claro, com fardas verdes, rostos pintados, e que não se sabia exatamente qual era
de qual era a nação, porque a população da Crimeia não tinha um exército próprio para conseguir se defender, o exército seria ucraniano. E aí, na época, se começou a discutir a possibilidade de que o governo russo teria mandado seus soldados para apoiar o plebiscito de independência da Crimeia. Putin, no primeiro momento, negou, mas depois acabou admitindo: sim, eu mandei meus soldados e vou garantir o processo de independência e anexar a Crimeia ao meu território. E aí sim que as coisas se aprofundaram, tá? Por tabela, ele também resolveu anexar a cidade de Sevastopol, tá? Que também não concordou com os protestos de 2013 2014. E nesse meio tempo, a Ucrânia, ainda contrariada com essa decisão do governo russo de incorporar a Crimeia, solicitou à ONU uma posição. E a ONU também não aprovou. O governo americano, por sua vez, comandado por Barack Obama, também não aprovou. E mesmo assim, o governo russo insistiu em anexar o território da Crimeia ao seu território. Particularmente, considero que já era, perdeu. Tá? Não existe mais nenhuma possibilidade de a gente pensar numa Crimeia independente, porque é aquela questão que eu falei para você lá atrás, o princípio da autodeterminação. Se parar para pensar na questão do princípio da autodeterminação, perguntar à população da Crimeia se ela quer pertencer à Ucrânia ou se quer pertencer à Rússia, certamente o resultado vai ser Rússia. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. O problema foi a maneira como Putin resolveu apoiar, enviando seus soldados descaracterizados, usando o seu poder militar para garantir este processo, sem que tenha sido chamado, sem que tenha sido convocado a participar disso, mas por conveniência, querendo incorporar a região da Crimeia pela sua localização estratégica, por isso então ele enviou. E até hoje, portanto, a questão se arrasta, né? Com a recente invasão, agora onde Putin está anexando outras regiões, como Luhansk e Donetsk, e querendo que o governo ucraniano aceite, inclusive, a autonomia dessas áreas. E aí, por isso, também o aprofundamento dessa questão. Tá bom? Então esses são dois movimentos separatistas importantes para a gente tratar, porque então, estão ainda acontecendo. Né? O desejo da população catalã de se tornar independente e, por outro lado, esse desejo da Crimeia de se anexar à Rússia e a Rússia apoiando ainda mais agora neste conflito. Mas a Europa não tem só esses movimentos separatistas, né? Lá no início eu mostrei para você a diferença entre os belgas, da região da Valônia, da região dos Flandres, que não tem um separatismo, mas mostra as diferenças internas que apresentam-se nessas regiões, se apresentam nessas regiões. Mas temos outros que já foram até resolvidos, de uma forma ou de outra. A Espanha, além da Catalunha, também tem uma outra região que durante muitas décadas lutou pela sua independência, uma região chamada de País Basco, localizada ali na parte norte, no Golfo de Navarra. Essa população já vinha há alguns anos, da mesma forma com os catalães, sendo reprimida por Francisco Franco. E que nesse caso, gente, a língua é muito diferente. A língua basca, ou vasca, ela é uma língua que ninguém sabe, inclusive, a origem. Só eles falam no mundo inteiro. Tá? E durante muitos anos, uma organização de cunho terrorista chamada ETA promoveu vários atentados terroristas para fazer com que o governo espanhol desse a eles a independência. Até que então, depois que a monarquia assumiu, como eu falei para vocês, redemocratizou o país e deu autonomia basca para que eles voltassem a ensinar sua língua e propagar sua cultura, então o movimento foi aos poucos amenizando. Tá? O ETA ainda permaneceu com suas ações de terrorismo durante algum tempo, até que agora, recentemente, no ano de 2018, declarou o fim da luta armada e, portanto, se entende que não há mais esse movimento em prol da independência, a não ser em torno de negociações políticas internas. Tá legal? Mas foi um movimento que surgiu dentro do território espanhol. Outro importante e famoso, o do Reino Unido, que também resolvido em 98 oficialmente, com acordo assinado entre os dois lados em disputa, os cristãos da Irlanda do Norte e os protestantes da Irlanda do Norte, já não existe mais. Tá? Esse conflito, a gente sempre tem a mania de achar, tem um nome X e um nome Y, então é isso. Não, não é bem isso. Tá? Apesar de termos dois grupos religiosos envolvidos, a população de minoria cristã da Irlanda do Norte e a população de maioria protestante, o conflito era além da questão religiosa, era um conflito de ordem econômica. Porque desde que a realeza, o rei Henrique VIII, começou a fazer um processo de colonização da Irlanda para impor, inclusive, o anglicanismo na região, ele passou a dar privilégios àqueles que se convertessem ao anglicanismo e fossem ocupar a Irlanda. Isso acabou criando, dentro da Irlanda do Norte, uma casta de pessoas mais ricas, privilegiadas, que, em relação aos católicos, tinham uma vida muito melhor.
Os católicos que não quiseram se converter, uma parte conseguiu sua independência, formando a República da Irlanda, aquele laranjinha, verde e branco, tá? E saindo, portanto, do Reino Unido. A parte norte não conseguiu essa independência, mas queria unificação. E mais do que querer unificação para unir religiões, o que eles queriam era ter um apoio para que suas condições de vida melhorassem. E isso foi garantido com a reabertura do parlamento, e aí com isso em 98, o grupo separatista IRA, defensor dos interesses católicos, foi extinto e, teoricamente, o conflito acabou. Tá? Recentemente, com a perspectiva do Reino Unido sair da União Europeia, alguns começaram a ficar preocupados com a possibilidade de um fenômeno chamado backstop, o fechamento das fronteiras entre as duas Irlandas, demandar o ressurgimento dessa disputa interna. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Mas como o Brexit está tendo alguns desdobramentos mais recentes, a gente tem que esperar. Eu espero que isso não aconteça novamente, mas pode ser que venha acontecer. Tá bom? Então, 2 conflitos já terminados, mas que de vez em quando também aparecem aí nas provas de vestibulares. E o terceiro e último para a gente relembrar é o conflito que levou à fragmentação de um país chamado Iugoslávia, né? A Iugoslávia que se transformou em vários outros países, entre eles Eslovênia, pertencia à Iugoslávia, Croácia, pertencia à Iugoslávia, Bósnia e Herzegovina, pertencia à Iugoslávia, Montenegro, Macedônia, que agora é Macedônia do Norte, o Kosovo. O que sobrou da Iugoslávia, propriamente dita, foi a Sérvia, tá? Que foi, inclusive, o grupo que promoveu muitas, não vou dizer o grupo, mas o comandante sérvio que estava na frente do país, o senhor chamado Slobodan Milosevic, que tinha o sonho de transformar a Sérvia num grande império, como o Império Romano, Turco-Otomano, conduziu os massacres contra essas populações e que fez com que muitos deles achassem o separatismo como caminho para não serem submetidos a essa tentativa de supremacia dos sérvios. Tá? Entre os fatores geradores desse conflito, o nacionalismo sérvio, as diferenças religiosas, principalmente entre sérvios que são cristãos ortodoxos e 2 povos que têm religião islâmica como religião predominante, os bósnios e os kosovares, que são albaneses, mas que seguem também ao islamismo, tá legal? E também o fim do bloco socialista, o bloco comunista, já que a Rússia era um grande parceiro dos sérvios e nunca foi muito favorável a esse processo de fragmentação. Então, quando cai o bloco socialista, esses povos se sentem um pouco mais à vontade para buscar a sua autodeterminação. E começa, então, esse movimento pró-independência, que vai dar origem, portanto, ao surgimento de vários desses países. Só para lembrar, a Croácia já é um membro da União Europeia, assim como a Eslovênia também é outro membro da União Europeia. Tá legal? Bom, gente, e aí, para terminar nossa aulinha, vamos fazer alguns exercícios, tá? Diretor, quanto tempo a gente tem? Querido. Professor Bruno Rinaldi na área aqui. Eu que estou de invasor do espaço dele. Vamos lá, gente. Vamos fazer as questõezinhas aí. Opa. 33. Nosso diretor, nosso querido Pedrão, que eu estou cheio de saudade. Então dá pra gente fazer o quê? Umas 2 ou 3, né, Pedrão? Pelas minhas contas, eu acho que dá pra gente fazer umas 3 aí, aproximadamente. Vamos lá, vamos começar logo com uma questãozinha sobre a Catalunha, foi o primeiro ponto aí que nós abordamos, falando sobre as questões que envolvem o separatismo. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Entre protestos, Catalunha lembra primeiro aniversário do referendo de independência, 1º de outubro de 2018. Distúrbios entre militantes separatistas, radicais e forças de segurança foram registrados em Barcelona, ao fim de uma manifestação para celebrar o primeiro aniversário do referendo sobre a independência da Catalunha. No plebiscito, considerado ilegal para Madrid, mais de 2 milhões de eleitores aprovaram a independência da região. Dias depois, a consulta popular, em 27 de outubro, o então presidente da região, Carles Puigdemont, aquele que eu falei para vocês, lá na Bélgica, fez um pronunciamento que foi considerado uma declaração de independência unilateral. O governo espanhol reagiu firmemente e interveio na região. Com relação à questão da independência da Catalunha, da comunidade autônoma da Catalunha em relação à Espanha, ao Reino da Espanha, a opção correta é, letra A violenta reação do governo espanhol ao referendo de 2017 foi considerada autoritária por grande parte da população do país, fazendo crescer o apoio à independência catalã em outras comunidades autônomas da Espanha. Diga-se de passagem,
famoso ator de cinema Antônio Bandeiras, né, que é espanhol, ele passou a apoiar o movimento da Catalunha. A reação violenta do governo espanhol, podemos dizer que, como diz aquele ditado, foi um tiro pela culatra, porque até os que não apoiavam passaram a apoiar a independência da Catalunha. Tá? Além das questões históricas e culturais, a forte adesão dos catalães à independência da região tem também motivações econômicas. É uma região rica, porém sobretaxada pelo governo espanhol. Vamos avançar, tá? Letra C. Vem crescendo o apoio internacional à realização de uma negociação mediada entre Madrid e a Generalitat da Catalunha, né? Aquele grupo que apoia a independência, né? Com os Estados Unidos se oferecendo para exercer essa função. Letra D. Com a independência da Catalunha, o governo espanhol teme perder o acesso ao mar Mediterrâneo, com espaço estratégico tanto militar quanto economicamente. E letra E. Existem pressões externas por parte dos países membros da União Europeia para que a Catalunha se torne independente e, dessa forma, possa negociar de forma autônoma acordos comerciais intrabloco. Vou começar por essa última. Errada, né, gente? O que eu falei para vocês? A União Europeia não vê com simpatia movimentos separatistas, tá? Nenhum deles. Porque parte daquela premissa de que, poxa, o time que está ganhando não se mexe. A D também está errada, né? O que a gente vai colocar aí? A perda do mar Mediterrâneo. A Catalunha ocupa uma parte, sim, do litoral do Mediterrâneo, mas fora a Catalunha tem outras partes do território espanhol que tem acesso ao mar Mediterrâneo, né? A Espanha tem acesso ao Oceano Atlântico e tem acesso ao mar Mediterrâneo, independente de ter ou não a Catalunha. Vai continuar tendo. Letra C. Vem crescendo o apoio internacional. Estados Unidos, mediador? Não. Estados Unidos vai se meter numa questão que tem países da União Europeia como mediador? Não tem a menor fundamento. Além de questões históricas e culturais, a forte adesão dos catalães à independência da região também tem motivações econômicas, que é uma região rica e sobretaxada pelo governo espanhol. Não chega a ser sobretaxada, né, gente? Mas é aquela história. Eles acham que os impostos não são reaplicados na região. E por isso, então, também tem essa fundamentação. Tá legal? Não é que seja muito alto imposto, é que o imposto não é efetivamente devolvido à população local. E daí o desejo pela independência, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma questãozinha aí, número 2. Agora a gente entrando na questão que envolve Crimeia, tá? Os dois temas mais importantes que nós tratamos aqui. Bom, diz a questão, Enem inclusive, né? Entenda a crise da Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e 2 líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para tornar a República Autônoma parte da Rússia. O tratado foi assinado dias após o povo da Crimeia aprovar em um referendo a separação da Ucrânia. Nós falamos isso, né? Não foi reconhecido pela Ucrânia, mas a população resolveu fazer, discordando da tal da primavera ucraniana. E a reunificação, saiu ali estranho, né? Com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev. Lembre-se que a primavera ucraniana se deu em Kiev, tá? Parte central, enquanto que a Crimeia ao sul, com aquela origem étnica da população. E pela comunidade internacional, que a considera ilegítima. A ONU não aprova e os Estados Unidos também foram contrários ao processo de anexação. A justificativa para o acordo escrito fundamenta-se na ideia de espaço vital. Foi isso que a Rússia usou como argumento. Eu preciso expandir, eu tenho direito de expandir meu território sobre a região. Foi um limite fronteiriço. A Rússia tinha interesse de aumentar o limite das suas fronteiras para o Mar Negro. Estrutura bipolar? Não, gente, bipolar, Guerra Fria, né? Isso já era, né? Guerra Fria acabou lá atrás, em 1991. Estamos falando de um fenômeno de 2013 e 2014. Nada a ver, portanto, com a questão da bipolaridade. Identificação cultural? O governo russo usou o argumento de que a população da Crimeia, russa, ucraniana, não queria mais fazer parte da Ucrânia, e sim se anexar à Rússia. Então a questão sim envolve a identidade cultural. Foi um movimento de autodeterminação, que o que eu falei para você, é um princípio das Nações Unidas. Caso, por exemplo, das Ilhas Malvinas. Se você perguntar à população das Malvinas se ela quer pertencer ao Reino Unido, como ou quer voltar a pertencer à Argentina, Reino Unido. E é assim que a ONU se baseia, né? No princípio da autodeterminação. E autonomia econômica, nada a ver com a questão, que envolve muito mais esse movimento pró-independência. Tá legal? Queridos e queridas, então essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu deixo as 3 últimas questões para vocês exercitarem aí. Fenômeno importante, mas os 2 que nós tratamos aqui são os mais importantes para as nossas provinhas. Beleza?
Boas aulas aí para vocês depois. Até a próxima semana. Beijos. Fui.